Então, galera, o que que a população acha dessa nova lei da Alerj sobre, estão tentando aprovar, né? É gratificação de 150% para policiais que eliminarem bandidos, né? E recolherem armas. Olha, eu acho que se essas coisas forem para frente, eu acho que não vai passar isso, né? Eu acho que é uma lei assim que não passa, mas se passar, eu acho que os policiais que fizerem isso vão estar com o alvo nas costas, né? Porque ele vai se destacar por um ponto, né? Mas vão estar com o alvo nas costas. Esse é o problema. Na verdade, o policial já tem um alvo nas costas, né? Quando ele está. Você acha que é muito difícil saber a residência de uma pessoa que invadiu uma comunidade? Você acha que no mundo virtual de hoje, você acha que é difícil achar? Então, são situações que são meio complicadas, né? Eu acho que a solução das comunidades, ela no início ela estava dando certo através das UPPs. Só que o que acontece? As UPPs estavam vinculando o policial militar à sociedade, né? Ou seja, a imagem da sociedade em relação à polícia militar estava melhorando, tá? E, consequentemente, os problemas de uma comunidade estavam sendo integrados ali, estavam sendo solucionados, né? Porque existem casos ali, é lógico que quando funciona o PP junto com a comunidade, o tráfico ele fica como antigamente, quando tinha os polígonos da polícia, ninguém implicava com ninguém. A realidade do que a gente vê é essa, né? Então os caras ficavam para lá e o policial ficava aqui tratando dos assuntos da comunidade. Porque a comunidade precisa de muitos auxílios, né? Você tem situações de abusos entre a população, você tem situações é, incêndio em casas, né? Daí a nova lei aí do bombeiro civil que vai contribuir com o bombeiro civil de comunidade, né? E é muito importante porque muitas vezes o corpo de bombeiro não consegue entrar com o caminhão da comunidade devido às barricadas, mas o bombeiro civil que trabalha na comunidade vai já estar com todo o aparato pronto para auxiliar, né, numa evasão de casas que estejam pegando fogo, né? Então é o trabalho mais direto com a sociedade, né? Mais em paz com a sociedade, que já não aguenta mais viver no meio desse faroeste, dessa troca de tiro que nunca resolve nada, e só quem sofre as consequências são estudantes, trabalhadores, né, sempre saindo prejuízo nessa guerra toda. Você já sabe os poderios das armas, a quantidade de bala para lá e para cá, né? Essas coisas nunca aconteceriam se o crime estivesse lá na Zona Sul ou nos apartamentos onde moram desembargadores, filhos de desembargadores, onde a droga também chega, tá? Mas de forma recreativa, né? Então, a coisa aqui no nosso país, ela tem que ser de uma forma mais social para que se possa avançar, né? Quantos talentos saem da comunidade? Você tem comunidades que têm a sua própria rádio, tem as suas ONGs, né, que não se envolvem com nada de nem do lado do crime. São ONGs que fazem trabalhos sociais com a comunidade, né? É assim que a comunidade cresce, se torna uma sociedade a ponto de ter proteções. São as formas de uma sociedade conquistar proteções e não qualquer situação invade lá e troca tiro lá e não se importa com quem mora lá, né? Não é assim que funciona. Como eu estou dando um exemplo aqui, se fosse na Zona Sul, não aconteceria. Por quê? Será que o filho do bacana, o filho do rico, ele vale mais do que o filho do pobre? Porque a situação da vida que a gente está vivendo é essa daí. Então, as UPPs lá no início tinham um trabalho integrado, né? Só que você obrigar o governo a ter um financiamento diário, mensal, de grana, eles não querem, né? Porque começou no container e não era para ficar no container as UPPs, era para elas prosseguir, né? E hoje em dia já estarem já numa situação maior. Só não pode essas UPPs se tornarem crimes, né? A criminalidade não vir dos de farda. Isso não pode acontecer, né?
como nos filmes do Tropa de Elite. Então, na verdade, esse assunto de segurança pública não é uma coisa para nós leigos nesse assunto, é uma coisa para especialistas se debruçarem sobre esse tema e debater esse tema diante da sociedade. Criar-se Vocês têm ali a parte onde os políticos estão, abre essa mesa, chama a população, chama os políticos, porque na verdade, cara, o que acontece é que não há o mínimo interesse de consertar esse país. Parece que na política são poucos os que estão ali realmente interessados em mudar a história de um país, né? Porque a maior parte está ali só para se beneficiar. Infelizmente. Mas nós temos ainda políticos que realmente estão fazendo a diferença, né? Que se não tivesse esse equilíbrio lá nas câmaras, a gente estaria perdido, né? Só que com o tempo, ou o bem ganha ou o mal vence, né? Ou o bem vence ou o mal vence, né? Porque uma luta que tem constantemente entre o bem e o mal, né? É a gente tentando botar o mal para dentro da situação, é a gente tentando expelir o mal, né? Blindar, se possível, se fortalecer. E essa questão de blindagem de político, ou seja, o político precisa se blindar, por quê? Porque ele quer continuar fazendo as besteiras e não quer receber nada contra os erros que eles cometem, né? Isso é uma vergonha para o nosso país. E a população em si tinha que estar revoltada com essa situação. Mas que revolta tem uma população que trabalha 6x1? Como que vai fazer uma greve, uma ação? Não tem. O trabalhador só vive trabalhando. O trabalhador só vive cansado. Ele não consegue mover nada nesse país. E eles querem a cada dia mais aprisionar mais o trabalhador, para que ele não possa lutar pelos seus direitos. Essa é a realidade do nosso país. Então nós temos, de um lado, a população que não luta, né? Quando começaram a fazer vídeos de inteligência artificial criticando políticos, começaram a chorar, igual criança. Por quê? Porque você não bota a tua cara, você expõe a verdade sendo exposta com a inteligência artificial. Talvez seja o caminho. E aí eles choram, né? Aí diz que um dos poderes está tentando afundar o outro poder, que não é certo. Falar a verdade agora não é certo. Essa é a realidade dos fatos. Quando você começa a expor os podres, eles gritam, né? Como micróbios, como bactérias que estão querendo continuar vivendo no pus. Essa é a realidade da corrupção, né? Então, qual a solução para isso? Qual a solução que nós temos para isso? Essa questão de blindar, você vê que os caras têm tanto poder lá dentro que eles se autoprotegem. Porque tudo passa por eles, tudo passa pelo legislativo, então tudo passa por eles, eles têm o poder, eles usam a maioria para poder cuidar do que é deles. Estão se protegendo.